Olá, meu nome é Arlon Júnior. Hoje é 18 de março de 2020, são 2 horas e 46 minutos. O que que eu estou fazendo essa hora da madrugada gravando? Assim como bilhões de pessoas no mundo, eu estou atônito, preocupado com tudo isso que está acontecendo. Então, esses dias eu pesquisei, li bastante para poder entender melhor isso. E disso saiu um texto, que é o desabafo de um cidadão sobre a pandemia global. E eu peço um pouco da sua atenção para compartilhar esse texto com vocês, para que a gente possa, de alguma forma, poder ajudar ou trocar as minhas angústias, os meus medos e até as minhas descobertas. Tá bom? Vou começar. Desabafo de um cidadão sobre a pandemia global. Em conversa com várias pessoas via WhatsApp, redes sociais, telefone e pessoalmente, tenho ouvido: essa pandemia está parecendo coisa de filme de Hollywood. Minha resposta tem sido sim, estamos vivendo e vendo cenas de filme, só que são reais. E a minha resposta tem sempre sido: meu desejo é que tudo que está acontecendo seja apenas um roteiro mal escrito. Mas o que tudo indica é que esse roteiro sequer começou a ser redigido. Quero deixar bem claro, não sou especialista na área da saúde e em nenhuma outra área interligada a dados técnicos sobre essa pandemia. Sou apenas um jornalista que virou publicitário, um cidadão comum que precisa levantar todas as manhãs para ir trabalhar e cuidar da família. Então, por que eu decidi compartilhar isso? Simples. Fomos, estamos e seremos impactados enquanto essa pandemia continuar afetando nossas vidas e nosso dia a dia, seja na esfera da saúde ou econômica. Mas neste momento temos que parar de pensar no individualismo e pensar na coletividade global. Deixar de lado nossas crenças políticas, religiosas, sociais, culturais e qualquer outra que possa atrapalhar na luta contra essa pandemia e derrotar esse inimigo invisível. O momento é de união coletiva entre governo, setor privado e o povo como um todo. As notícias e informações picadas, a meu ver, mal roteirizadas, que geram medo, pânico e a tal sensação: isso não vai acontecer comigo. Ou pior, a pandemia é parte de uma conspiração mundial, isso é uma piada. Ou só mata idosos e pessoas em áreas de risco. Ou o vírus não vai chegar aqui no Brasil. Ele já chegou e faz tempo. Só não sabemos o real impacto aqui, pois conforme os próprios órgãos de saúde informam, somente estão sendo feitos os testes em quem foi internado. Como a grande maioria das pessoas realmente não vai nem perceber, talvez, os sintomas do vírus, a gente não tem a menor noção de quantos infectados a gente já tem no nosso país. Na verdade, nós estamos muito mais para a Itália do que para a China, Taiwan, Singapura e Hong Kong nas medidas para minimizar essa disseminação, pelo menos até a data de hoje. Mas a gente já está atrasado. Últimos dados informam que o vírus mata jovens e crianças, sim. Ou seja, estamos longe de saber exatamente os efeitos que ele pode causar nas pessoas de qualquer idade. Fora isso, não é porque você tenha sido infectado e depois curado que você não possa adoecer novamente. Entendeu? Só para efeito informativo, atualmente somos 210 milhões de habitantes no Brasil e quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e mais de 47% da população, quase 100 milhões de pessoas, não tem coleta de esgoto. E sim, existe fome e desnutrição no Brasil. 6 em cada 10 crianças no país vivem na pobreza. Milhões de brasileiros não têm sequer perspectiva de quando será a sua próxima refeição. E o número de idosos ultrapassa 21 milhões, 10% da população atual.
Se isso não era de risco, sinceramente, eu não sei o que é. Ok, mas você não convive com nenhuma criança, jovem, idoso, doente ou desnutrido, né? Então, foda-se. É justamente esse tipo de pensamento que pode levar o Brasil a ser uma Itália. Disse acima que é hora de pensarmos na coletividade global, certo? Mas para você, que pensa individualmente, sugiro que mude. Não sua forma de pensar. Seria muita pretensão minha achar que tenho esse poder. Mas para continuar na sua vida individual e mesquinha, mude pelo menos sua forma de agir, nem que seja apenas para a sua sobrevivência e das pessoas que ama. Se é que ama alguém de fato. Que sirva para quem deva servir esse meu comentário. Voltando com o meu raciocínio, assim como todos, estou sendo bombardeado de informações sobre essa pandemia, diga-se de passagem, decretada pela Organização Mundial da Saúde, entidade essa que merece todo o nosso respeito e admiração. Os telejornais, internet, redes sociais, WhatsApp e até as TVs de estabelecimentos comerciais não param de dar informações, ora repetidas, ora algo novo. Não vou descrever aqui todas as notícias e informações sobre essa pandemia. Eu não sou a CNN Brasil, nem a Globo News ou qualquer outro veículo de comunicação. Mas acredito que está acompanhando as notícias sobre a situação e as medidas que estão sendo tomadas na Itália, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Brasil e, claro, todo o mundo. Aqui no Brasil, ainda a gente tem que conviver com o nosso presidente, que, para ser educado, eu vou dizer que ele é, no mínimo, um psicopata. Só na Itália, nesses últimos dias, ocorreram mais de 300 mortes por dia devido ao vírus. Bom, mesmo assim, você ainda acha que essas ocorrências globais são um exagero. Lamento dizer, mas você está no estado de negação. Mas relaxe, já passei pelo estado de negação e depois do pânico. Por isso, desde esses dias atrás, eu comecei a pesquisar, ler, assistir e ouvir opiniões de especialistas e pessoas comuns como eu, como você, além de documentários sobre o tema. Caso alguém queira saber de onde tirei esses dados, basta me enviar um direct que terei o maior prazer em enviar todos os links de onde eu tirei essas informações. Só para um exemplo. BBC, CNN, New York Times, Estadão, Folha, Carta Capital, Exame e um monte. Tá? Então essa reflexão é baseada em dados reais, ao contrário do que alguns vão pensar, não é para gerar pânico. Foi somente após fazer minhas reflexões e análises sobre esse momento histórico e, de certa forma, aterrador, que a sensação de pânico desapareceu e surgiu no lugar o raciocínio, que me permitiu fazer uma avaliação lógica e, de certa forma, lúcida sobre os acontecimentos. Se fiquei em pânico, claro, quem não ficou ainda é porque está com sentimento de negação. E tanto o pânico como a negação são sentimentos desastrosos em momentos como esse. Estou agora, sim, atento e, claro, preocupado, mas não em pânico e nem em negação. Vamos aos fatos. Até agora, dia 18 de março de 2020, às 2h55 da manhã, são mais de 198 mil pessoas infectadas e cerca de 7.948 mortes confirmadas, ou seja, 4% dos infectados faleceram devido ao vírus. E esse número aumenta a cada minuto. Tá? Hoje somos 7 bilhões 771 milhões de pessoas no mundo. Conforme alguns estudos, até 70% da população deverá ser infectada. Só não sabemos em quanto tempo isso vai acontecer. Isso significa que 5 bilhões 440 milhões de pessoas serão infectadas. Se essa taxa de mortalidade se mantiver na média, que está agora pelo cálculo que eu fiz hoje, de 4%,
serão mais de 217 milhões de mortes devido ao vírus Covid-19, ou coronavírus, como a gente está mais acostumado. Isso em uma escala global. Alguns estudos dizem que essa taxa pode ser de até 6%. É importante ressaltar que, percentualmente, na China e na Itália, os óbitos entre os idosos foi maior que 20%. Então, temos que ter muito, mas muito mais cuidado com os idosos. Mas agora, calma, calma, que outros especialistas e outros estudos dizem que a taxa de mortalidade não deve passar de 1%. Ou seja, pouco mais de 54 milhões de seres humanos. Né? Para que se preocupar? Então fique tranquilo. Bem provável que você, eu e muitas pessoas vão ficar entre os 94% da população global que sequer vai perceber ou ter os sintomas do vírus. Mas isso não lhe exime da responsabilidade sobre os possíveis 54 milhões ou 300 milhões de óbitos espalhados pelo mundo. Ao contrário, você, eu ou qualquer um pode ser um propagador do vírus sem sequer saber. Outro fato. Já estamos vivendo uma crise econômica global devido a essa pandemia. Só não sabemos ainda quanto vai durar ou o tamanho dela. Isso é um fato. Mesmo com tudo que os governos mundiais estão e ainda irão fazer, ela vai persistir e por um bom tempo. Mas minha sogra, já falecida, sempre dizia: todo problema que se resolve com dinheiro é barato. Bom, referente ainda à situação econômica global, nacional e pessoal, a minha e a sua, é claro que eu estou preocupado. Muito. Mas nesse momento devemos usar a razão e o discernimento. Sinto que após isso, sinceramente é uma coisa que eu sinto, que após tudo isso passar e a gente se unir de fato, os governos, o setor privado e o povo, conseguiremos um caminho econômico mais bem desenhado para atender melhor a vida de todos. Até porque acredito e espero estarmos aprendendo que não existe uma economia forte em lugar algum. Basta um vírus, esse inimigo invisível, para que ela despenque. A real economia vem das pessoas, da saúde pública, da educação e de uma condição social, na pior das hipóteses, que atenda às necessidades básicas, isso para qualquer cidadão. É fato também que, por hora, a corrida aos hospitais, mercados, farmácia não irá ajudar ninguém. Ao contrário, a atitude só piora a situação. Compre estritamente o necessário e ponto. Não precisa exagerar. Correr para as compras só ajuda os oportunistas de plantão, que vão aumentar os preços para lucrar em cima do seu desespero, do meu e de todo mundo. E, sinceramente, eu espero que ocorra penalidades severas para quem fizer isso. Então, se você perceber que alguém está se aproveitando da situação e aumentando muito o preço, eu não sei nem onde faz essa denúncia, mas tem que fazer. Essa pessoa é bandida. Também não é momento de ir ou participar de eventos, passeatas, shows, praias, parques ou qualquer lugar. A melhor forma, dita até agora, de minimizar o contágio de óbitos é ficar sim em isolamento. Até porque menos pessoas sendo infectadas, menos óbito. Né? Meio óbvio. Claro que nem todos poderão fazer suas atividades em casa, home office, assim como eu. Mas quem puder, por favor, fique. Quem não puder, por favor, faça os procedimentos de higiene e comportamento recomendados pelos órgãos de saúde, também amplamente divulgados na mídia, nas redes sociais. Importante, dentro do possível se alimente bem, porque é importante estar forte para poder combater esse inimigo invisível que a gente está aí. O momento é extremo e complexo, mas não de pânico, nem de negação, mas sim de união. Eu tenho plena confiança no SUS, tenho mesmo, tá? Já usei muito.
Tenho plena confiança no SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que, para quem não sabe, é referência mundial em saúde pública, apesar de todos os problemas que ainda persistem em existir devido aos seres desprezíveis e existentes em todos os governos que veem na saúde pública um grande negócio para enriquecimento próprio. Isso é terrível, né? Isso acontece também na educação, segurança, em todas as áreas do governo. E só para lembrar, os sonegadores também roubam muito. A União calcula que o estoque total da dívida, seja de tributo, seja de 1,8 trilhão de reais. Não, e 800 bilhões de reais. Esses dados são de 2017. Só em 2018 o Brasil deixou de arrecadar 345 bi por sonegação de impostos. Nós estamos em segundo lugar no mundo no quesito sonegação. É só você dar um Google e vai aparecer. Na realidade, tudo que eu estou falando, se você der um Google, vai aparecer. Só você dar uma olhada. Enquanto não entendermos como um todo que esse dinheiro é nosso, independente de um pagar mais, o outro, e outro mais imposto, o outro menos, se uns são ricos e outros são pobres, e não lutarmos para que esse dinheiro realmente vire investimento e que promova uma condição de vida melhor para qualquer um, continuaremos a ver, assistir e fazer parte de situações desastrosas como essas milhares de outras que assolam a humanidade. Os governantes não são nossos chefes, mas sim representantes que colocamos lá para trabalhar em prol de uma sociedade mais justa. Temos todo o direito e dever de cobrar resultados reais e funcionais deles. Tá? Você tem direito, você tem que ir lá e cobrar, você tem que estar em cima. Eu acho que esse momento é importante para a gente ver a importância de a gente estar mais atento a isso. Sinceramente, eu não sei quantas pessoas irão ler, ouvir ou assistir tudo isso que resolvi compartilhar. Mas por hora foi a única forma que encontrei de participar, colaborar e, sinceramente, eu estava precisando desabafar. Mas eu tenho uma sensação muito positiva sobre tudo isso. Talvez esse momento nos faça começar a parar de apenas conhecer a história e, de fato, aprender com ela. Vivemos como seres individuais e muitos dizem que essa, lá no fundo, é a nossa essência. Mas simplesmente não existiríamos se não fosse a coletividade. Aproveito para dar meus sinceros parabéns e agradecimento aos heróis que trabalham direta e indiretamente na área da saúde, espalhados por todo o nosso globo terrestre. Como eu disse no início, meu desejo mais profundo é que tudo isso seja apenas um roteiro mal escrito, caso não seja, que nos ajude a reescrever a nossa história e, quem sabe, ganhar um Oscar. Bom, se você chegou até aqui, primeiro, obrigado. Se acha que essa reflexão, as informações pode ajudar alguém a entender melhor o que está acontecendo, pelo meu olhar, o olhar de um cidadão comum, como eu, como você, peço sua ajuda para compartilhar. Sei que é grande, sei que é comprido, mas foi o que eu consegui fazer. Tá? Muito obrigado, valeu e espero que isso tenha ajudado de alguma forma a acalmar um pouco a sua alma. Valeu, até a próxima.